Fuad tem uma pergunta aqui para você. Existe alguma lei, Cacai, que impeça parlamentar eleito pelo povo de atuar como informante para um país estrangeiro? Porque um parlamentar, em virtude do seu trabalho no parlamento, tem conhecimento das decisões soberanas do país. Claro que tem, lógico. Ninguém pode trair um princípio da soberania nacional. Se ele trabalha como informante no país estrangeiro, ele está cometendo crime. Existem vários crimes que são tipificados em relação a isso. Olha, o Eduardo Bolsonaro é inacreditável. Há mais ou menos 40 dias, talvez 2 meses, eu não me lembro bem, eu escrevi um artigo dizendo isso, que ele estava reconhecendo os crimes de uma forma absolutamente assintosa, e nessa matéria que eu escrevi, Faço Resgatar, eu ainda mostrava que o pai ele já estava foragido lá nos Estados Unidos. Não é bem foragido porque não tinha proibição de sair do país. A palavra técnica não é foragido. Ele estava se refugiando lá. Mas eu me lembro que o pai dele, o Jair Bolsonaro, falou assim, isso só será resolvido se tiver intervenção estrangeira. Gente, é um reconhecimento evidente que estão trabalhando dois motivos. Contra a soberania nacional, o crime de lesa pátria, como falou ontem o ministro Alexandre, mas no caso concreto é mais do que isso. É para poder fazer, de certa forma, uma intervenção, uma obstrução de justiça no processo em que o pai vai ser condenado dentro de 20, 30 dias. Exatamente. Deixa eu pegar aqui outros comentários de vocês, gente. Agradecer ao Fuad aqui. Teve uma pergunta da nossa querida Maria do Carmo Zanini, nossa membra por 52 meses. Cacai, poderia comentar o depoimento do agente da PF, Vladimir Soares? O cara confirmou os indícios contra ele? Eu não conheço o depoimento dele. Eu realmente não consigo, infelizmente, acompanhar tudo. Agora eu fiquei curioso, vou ver hoje à noite. Boa. 458, gente. Tá faltando aqui um pouquinho ainda para a gente poder fechar. Deixa eu pegar aqui mais perguntas de vocês. O João Larizati mandou boa noite. E os financiadores dos acampamentos, transporte de pessoas e mais? Parabéns pelo trabalho. Vamos para cima dos financiadores, Cacai? Ô, João, eu acho que tem uma frase que eu gosto de falar, cada dia a sua agonia, né? Eu tenho batido muito, parei em um dado momento, antes de ter um aprofundamento dos processos, eu dizia o seguinte, onde estão os financiadores? Nem do acampamento, não, do ato como um todo. Os grandes financiadores, os grandes empresários. Onde estão os políticos? Só que, assim, eu sou advogado, João. Eu acompanho o dia a dia e sei tanto que é difícil você fazer um corte das investigações. A Polícia Federal fez um trabalho brilhante, o Ministério Público fez uma denúncia extremamente bem feita e técnica, dividiu em 4 grupos específicos. Agora, evidentemente, do meu ponto de vista, faltaram os financiadores maiores, não só aqueles que fizeram ali dos acampamentos, mas os financiadores reais do golpe, que são os grandes empresários. Vocês devem se lembrar que no interrogatório do Bolsonaro, o advogado Celso Filardi, que é advogado dele, que eu gosto muito e respeito muito, pediu para passar um vídeo, um áudio. E lá no áudio falava de 4 ou 5 grandes donos do coco bambu, velho da van, e tal. E o Alexandre, com uma perspicácia enorme, falou assim, doutor Celso, o senhor quer pedir para ditar a denúncia contra estes? Vocês lembram disso? E aquilo ali ficou óbvio que está faltando alguém na denúncia. Porque assim, o ministro Supremo pode muito, mas ele não pode aditar. Quem pode aditar é tão somente o Ministério Público. Ali, no meu ponto de vista, além de uma intervenção inteligente e perspicaz, o ministro Alexandre talvez tenha dito o seguinte, opa, por que esse povo não está aqui no processo? Mas isso é um recado para quem? Para a Polícia Federal, que é quem investiga, e para o Ministério Público, que é quem denuncia. Então, eu não tenho dúvida de que nós temos, que está faltando nesse processo, os financiadores e alguns políticos. Agora, também, Pedro, já disse isso aqui, não está na hora de correr atrás desse povo, está na hora de acompanhar o processo que já está em fase de terminar, condenar, prender Bolsonaro, prender 2 generais, 3 ex-ministros importantíssimos. Aí depois a gente respira e começa de novo.
Começa de novo e não para, né, Cacai? Essa é a questão, né? Continue a nadar, continue a nadar. Neide Camelo mandou pra gente. Cacai, tem um vídeo de do gado que acertou a NPP. Eles estão debochando, estão odiando ter que estudar a Constituição e que não irão mudar de opinião. Foi um erro colocar esse povo na rua? Neide, isso é uma questão muito importante e relevante, porque, assim, esses acordos foram feitos porque eram pessoas de nenhuma significância maior no processo, embora tivesse uma significância efetiva, não no contexto da organização, mas da execução do crime, e eram pessoas que tinham os requisitos para poder fazer a NPP. Eu soube de gente que não aceitou porque não aceitava sequer pensar na hipótese proposta pelo Ministério Público de ter que fazer um curso estudando democracia. Quer dizer, é um povo de muitíssimo baixo poder de discernimento, de capacidade de entender o que está acontecendo. Então, assim, se fosse ser rigoroso, eu vou ser sincero, não dava para fazer e para apresentar essa NPP. Eles estão debochando, estão dizendo que não vão estudar a Constituição. Foi um erro colocar esse povo na rua? Sob o aspecto jurídico, não sei se você é advogada, Neide, talvez tenha sido, mas sob o aspecto eu diria assim, para a consecução do término desse processo, da justiça, eu não acho que foi, não. Foi bom que tivesse tido isso. Mostrou que na verdade, há assim, um entendimento para que a coisa termine logo, não há um interesse em prender todo mundo. Cadeia é a última rácio. Nós temos que entender que a cadeia tem que ser a última opção, ainda mais no sistema carcerário brasileiro paupérrimo, covarde, cruel. O Supremo Tribunal entendeu do estado de coisa inconstitucional dos presídios brasileiros e nada disso adiantou. Eu gosto de contar uma história, viado, que logo que aconteceu esse episódio do 8 de janeiro, 2, 3 dias depois, eu recebi o telefonema de um parente meu, lá de Minas Gerais. Cacai, tá bom, só ficou bom demais, velho. Você lembra da fulana de tal? Que era a irmã dele. Lembro muito, porque você acredita, só que ela é uma anciã, ela é idosa, e ela foi presa e está presa em condições subhumanas. Eu falei, nossa, mas ela foi presa num asilo? Aí ele falou assim, não, só foi presa dentro do Supremo Tribunal Federal, você acredita? Aí, assim, ela é idosa, estava no Supremo Tribunal Federal, foi presa, e agora ela está na cadeia e tem umas filhas enormes, ela não pode ir ao banheiro. Eu falei, é aquilo que eu falava antigamente lá, da necessidade de melhorar o sistema penitenciário, e que vocês eram contra. Ela falou, pois é, você acredita que ela não pode nem usar o celular? Isso é maravilhoso. Isso não, é maravilhoso. Ela falou assim, a bateria dela lá não está podendo carregar, porque tem gente demais carregando o celular. Eu falei, opa, pera lá. Então é legal isso aí. Está cancelado dentro da cadeia? Ela falou, ela estava, mas agora não está conseguindo carregar. Eu falei, infelizmente eu vou ter que avisar o ministro. Flávio Dino, que era ministro da Justiça na época, o celular dentro da cadeia, porque, quando os meus clientes queriam comunicar, vocês falavam, isso é um absurdo, isso é um privilégio. Então, assim, a vida é muito cruel, viado, entendeu? Eu estou contando de dia 10 de janeiro, 12 de janeiro, em que as pessoas estavam. Eu falei assim, mas não está comendo muito bem lá. Não, a comida é um lixo, só. Eu falei, pois é, só isso aí é que eu há anos venho denunciando e que vocês não viam. Então, é cruel. Esse povo que fez a NPP, eu preferia realmente que tivesse feito um número grande, como foi feito, um número enorme. Só quem não aceitou, quem não fez. Ainda que eles estejam debochando, são pessoas desimportantes. Ninguém é desimportante. Todas as pessoas que estavam nesse processo são importantes no processo para mostrar que houve um golpe, uma tentativa de golpe. Mas são pessoas que não fizeram parte da estrutura, entendeu, Pedro? Foram mais cúmplices do que autores, né, professor? São pessoas que fizeram um trabalho, muitos deles, que sem isso não teria tido a tentativa de golpe, mas sem entender a importância do que estavam fazendo. Eu vou dizer o seguinte, esses caras pegaram
12, 13, 15 anos. Todo mundo diz. É muito, Viário, já expliquei isso. É muito por quê? O Poder Judiciário é inerte. Quem determina os crimes é a denúncia do Ministério Público. O Ministério Público denunciou por 5 crimes. Crimes de penas grandes. Tinha que condenar? Tinha. Então seria um escárnio, um assinte. Em condenando, a pena mínima, somadas, porque há concurso material, dá 12 anos, dá 14 anos. Por isso as penas são altas. Nós temos uma súmula no STJ, acho que 136, não sei, que os advogados tentam derrubar e não conseguem, que é assim. O juiz deve poder colocar uma pena abaixo da mínima, porque a pena é de 3 a 6 anos. Condenou, no mínimo 3 anos. Não devia ser assim. Condenou? Olha, nesse caso, o cidadão, um cara completamente desencontrado e tal, vamos condenar 1 ano. Porque a cadeia é a última ratio, não deve mexer com cadeia. Mas não pode. Agora, nós chegamos num ponto, Pedro, em que os líderes estão sendo julgados. Aí a dosimetria da pena começa num outro patamar. Não tem como esses líderes, especialmente Bolsonaro, que é condenado por ser líder de uma organização criminosa armada, miliciana, e tentativa de golpe de Estado e outros crimes. 35, 40 anos. Essa é a regra.